Bom dia, bom dia. Shalom, mulheres lindas. Aqui estamos. Um bom dia para vocês. Vamos começar a nossa live de hoje com muita alegria mesmo por estar aqui. O Senhor está nos permitindo viver esse tempo tão precioso. E é uma honra, viu? É uma honra muito grande para mim estar nesse lugar que Deus tem preparado para nós. Bem-vindas a todas que estão entrando, bem-vindas. Oi, Flavinha, Érica, sejam bem-vindas, viu? Todos sejam bem-vindos. Glorificado seja o Senhor pela vida de cada um que foi despertado por Ele nessa manhã a estar aqui nesse tempo de devocional, onde nós aprendemos juntas, aprendemos com Ele. Bem-vindo, Natan, bem-vinda, Jaqueline, Regiane. Prazer ter vocês aqui, viu? Oi, Schneider, tudo bom? Shalom, shalom. Shalom, Kel. Que bom ter vocês aqui, viu? Então vamos começar, vamos dar início. Saibam que para mim estar aqui é uma bênção de Deus, é uma alegria sem tamanho, porque o Senhor sabe como eu amo esse ambiente. Poder compartilhar dele com vocês é entender que tudo que Deus nos dá não é só para nós, né? Então, vamos agradecer. Senhor Deus, obrigada, Pai. Bendito seja o teu nome por mais uma manhã. Nós te louvamos nessa manhã. Graça, misericórdia estão sobre nós. Misericórdias foram renovadas nessa manhã. E nós estamos alegres, ó Deus, estamos alegres. Além das circunstâncias, o nosso coração está alegre, o nosso coração está firmado nas tuas promessas, Pai. E nessa manhã nós queremos aprender mais de ti. Espírito Santo, dá-nos entendimento. Espírito Santo, nos dá luz, nos dá revelação. Em nome de Jesus, nós não queremos apenas ser leitores, mas queremos ser aqueles que leem e têm a revelação dessa palavra poderosa, Pai, para que ela traga cura e vida para as nossas vidas, para a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Pai, te entregamos esse tempo e pedimos, vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Bom dia. Vamos lá? Ontem, nós começamos a falar um pouco a respeito da cura em meio aos processos, do tema que o Senhor deu até, inclusive, do nosso e-book. Para quem não conhece, esse aqui é o nosso e-book impresso, tá? Mas nós temos ele na versão em PDF. Nós estamos fazendo nesses 3 dias, conhecendo um pouco daquilo que está aqui no conteúdo desse material tão precioso que Deus nos deu. E ontem nós falamos um pouco sobre essa cura. Começamos, a falar sobre essa cura. Eu trouxe também o contexto de Zacarias, no capítulo 8, versículo 20, fazendo só uma recapitulação, E nesse versículo onde o profeta fala, vamos buscar o favor do Senhor. E nós continuamos aqui hoje, buscando o favor do Senhor. Ontem nós falamos sobre o porquê fazer o devocional. Tá, vou falar um pouquinho mais alto. Por que fazer o devocional? Ontem nós falamos sobre isso. Falamos sobre o que é o devocional, por que o devocional. Então, assim, para muitas pessoas, o devocional é algo que ainda não faz parte da sua rotina. Mas eu posso garantir que isso não vai pesar a sua rotina. Vai tornar a sua rotina, pelo contrário, ainda mais leve, ainda mais produtiva, porque nós encontramos propósito no devocional, nós encontramos o Senhor nesse tempo. E tá melhor o áudio? Me responde aí. Então, hoje eu quero falar sobre por que buscamos a Deus, primeiramente, trazendo para esse contexto de uma vida devocional. Por que buscamos a Deus?
E para falar sobre isso, eu quero ler com vocês o capítulo 4 de Filipenses, aonde no versículo do 11 ao 13, Paulo relata algo que eu acordei com essa palavra no meu espírito e falei, eu entendi, Senhor. Nós precisamos entender além. Por que buscamos a Deus? Paulo diz assim, versículo 11, capítulo 4 de Filipenses: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me com toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra poderosa, né? Aqui Paulo, ele explica assim, bem claramente, que o que ele precisa realmente é do Senhor. E por isso ele busca a Deus, porque ele aprendeu a viver com toda a maneira de viver, com toda a situação, ele aprendeu a viver. E nós, né, muitas vezes passando por situações, por processos, nós não sabemos viver, nós deixamos de ter alegria, nós deixamos de ter paz, porque aquele processo é árduo, porque aquele processo é difícil, porque ele está me diminuindo, eu estou me sentindo às vezes humilhado, pequeno. E isso, meus irmãos, Paulo viveu. E ele deixou claro aqui, eu aprendi a viver de toda a maneira. Não tem uma maneira de viver que eu não saiba. E a minha alegria continua nele, porque tudo posso naquele que me fortalece. Existe um lugar em Deus que nos conduz para acima das circunstâncias. Existe um lugar em Deus que nos conduz além do natural. E esse lugar é totalmente disponível para nós. Nós precisamos buscar esse lugar em Deus. E uma vida devocional, ela de fato, ela vai te conduzir para esse lugar. Porque você vai encontrar alimento, ainda que na sua casa esteja faltando, ainda que na sua casa não seja o tempo dos celeiros cheios, mas o alimento não vai faltar, porque você está sendo alimentado pela verdade. E a verdade é que nós não somos o que estamos vivendo. Existe um futuro para nós, existe um futuro que Deus preparou. E eu preciso crer nas promessas dele, além do que as circunstâncias estão aqui tentando me afirmar. Não é o que eu estou vivendo que define o que eu sou, não é o que eu estou vivendo que define o meu destino. Entender isso é viver como Paulo. Paulo falou assim: eu sei viver de toda maneira, sei ter fome, sei ter abundância. E esse é um lugar de fé totalmente acessível por nós, minhas irmãs, meus irmãos. Nós não precisamos estar nos melhores dias, financeiramente falando, e também na saúde. Não precisamos estar nos melhores dias para poder estar contentes, porque há contentamento no Senhor para nós, para a nossa vida. Amém? Ontem, no final da live, eu deixei uma pergunta que eu queria até ouvir, né? Quem tiver respondido, ouvir não, né? Ler, você colocar aqui para mim. Qual processo você está vivendo? Qual circunstância você está vivendo? Eu estou passando por um processo de dificuldade nessa área. Você reconhece os processos que você está vivendo? Você consegue reconhecer por qual momento você está passando na sua vida? Isso é algo muito necessário, porque às vezes nós passamos por situações e não temos a menor ideia, a gente não se situa, como dizem por aí. A gente não se situa no que a gente está passando. E esse não se situar, ele vai nos colocar num lugar onde eu não tenho confiança, porque ainda que eu esteja passando por um processo difícil, eu sei onde eu estou. Eu estou guardado no Senhor. E às vezes a pessoa ela é tão conduzida pelo que ela está vivendo que ela vai pensar que aquele processo é o fim da jornada, é isso aqui mesmo, tá muito difícil, a vida acabou aqui. E não, de maneira nenhuma. O que o Senhor tem
para nós, é um lugar de paz e descanso no meio da guerra. É um lugar de descanso no meio da luta. E muitas pessoas não encontraram esse lugar. Porém, hoje eu creio, sim, nós estamos aqui abrindo os nossos olhos para que esse lugar seja real na sua vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso dele. Quando eu falo assim, Senhor, Tu és o meu contentamento, eu estou dizendo, Pai, se eu tenho o Senhor, eu estou contente. Se eu tenho o Senhor, é suficiente. Se eu tenho o Senhor, tudo que eu preciso já está disponível diante de mim. Efésios 1 diz que todas as bênçãos já nos foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo. Esse lugar onde eu posso acessar tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas antes que eu acesse, Deus está fazendo uma obra em mim. E ontem nós falamos sobre isso também, né? Então eu preciso de Deus além das minhas necessidades, além das minhas vontades. Eu preciso dele. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus tem uma obra na minha vida, Ele quer me usar, Ele vai me levar para os lugares tal e tal, mas antes que você seja útil a Deus, você precisa entender que quem precisa dele é você. Porque muitas pessoas se apegam tanto a serem úteis a Deus, mas não se apegam ao próprio Deus. E nós precisamos nos apegar a Ele, para assim estarmos prontas para ser usadas por Ele. Não pule os processos. Então, como estamos falando aqui, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso contentamento. E Jesus, indo aqui para João, no capítulo 6, no versículo 35, nós lemos aqui que Jesus fala a respeito disso, sobre ele ser um alimento que traz contentamento. Sim, Schneider está num processo de reconstrução pessoal com Deus, aleluia. Ela se situou, ela já entendeu o que eu estou vivendo. E estar no meio de um processo sem saber é tão difícil porque você realmente se sente perdido. Glória a Deus, Schneider, que você já reconhece esse processo que você está vivendo. E você que está aqui ouvindo, busque isso, No nosso e-book, nós trazemos esse entendimento. Nós falamos lá, temos alguns questionamentos, algumas perguntas que te conduzem a fazer essa reflexão e olhar qual o processo na minha vida que eu estou passando, o que eu estou vivendo, Essa situação, porque isso faz eu entender, porque tudo que Deus permite, Deus faz na nossa vida, tem um começo, um meio e um fim. Então eu posso ter uma certeza que Deus está fazendo nesse processo, tem começo, meio e fim, e tem um propósito. Então eu não me sinto mais tão perdida, eu não me sinto tão desanimada quando é realmente um processo doloroso e difícil, porque algo está sendo construído, algo está sendo feito aqui dentro e valerá a pena. Então Jesus, voltando aqui para a palavra, Jesus fala assim, no versículo 35 do capítulo 6 de João: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa fome fala de quê, meus irmãos? Essa sede fala de quê? Não é de alimentos físicos, não é de alimento físico, mas é um alimento totalmente espiritual e também emocional. Jesus, ele supre toda e qualquer ausência da nossa alma e do nosso espírito. As nossas emoções estão na nossa alma. Então, as ausências, elas estão lá. E Jesus, ele vem para supri-las todas. Ele vem para ser o pão que alimenta a sua alma. Ele vem para ser a água que acaba com a tua sede de amor, com a tua sede de afeto, com a tua sede. Ele vem para alimentá-la. E essa fome vai acabar quando você aprender a comer desse pão. O que estamos fazendo aqui e aprendendo nesses dias a ter um momento devocional é aprender a comer desse pão e a beber dessa água. Quando você come do pão e bebe da água que é Jesus, todas as fomes que você tinha na sua alma, elas são saciadas. Mas não pense que é de domingo a domingo. Existe uma vida diária com Deus que precisa de ser exercitada. Existe uma vida diária com Deus que precisa ser alimentada.
E mais uma vez eu te digo, porque ainda que você seja útil a Deus, quem precisa de Deus é você. Quem precisa de Deus somos nós. Ainda que Ele nos use, Ele nos ame, Ele enxergue em nós aquilo que nós nem vemos, quem precisa dele somos nós. Então, em nome de Jesus, busque esse pão, coma desse pão, beba dessa água e todas as ausências serão preenchidas. Quando você lê a palavra de Deus, você está comendo, você está bebendo da verdade, da cura, da salvação que está em Deus, que está em Cristo Jesus. Então, nessa manhã eu quero chamar a atenção para isso. Quando você tem uma vida devocional, ainda que você falhe alguns dias, porque, minhas irmãs, nós estamos aqui, não é para que você se torne um mero religioso, mas que como ontem, né, até anotei aqui, nós queremos conhecer a Deus, nós queremos ter um relacionamento, e um relacionamento precisa de ser cultivado. Mais uma vez eu digo, precisa de ser alimentado, senão ele morre de fome. E não é Deus que vai morrer de fome, é você. Deus está disponível, Ele é uma fonte inesgotável. Então, assim, mais uma vez eu te chamo a atenção, estar com Deus, desejar estar com Deus, amar a Deus, buscar a Deus é uma necessidade minha. A minha alma clama. Você vê tantas pessoas vazias, pessoas que tentam se preencher, se afirmar em todo o tempo por aquilo que fazem, por aquilo que têm, mas quando elas olham para dentro, só tem isso. Lá dentro existe uma lacuna, existe um vazio que não é preenchido por nada dessa vida. Só é preenchido pela presença do Senhor. Então, minhas irmãs, eu quero até aqui entrar um pouco no nosso e-book. Eu vou falar aqui da segunda lição devocional, que é a cura. Continuo falando sobre a cura em meio aos processos. Mas eu quero falar que o nosso e-book, ele está disponível no Hotmart. Tem um link, né, que está disponível aqui na nossa página para você adquirir o nosso e-book. Tenho certeza que será incrível para a sua vida. Se você quiser nos abençoar, acesse o link e garanta o seu. Nós temos aqui, nesse tema 2, atitude de fé para ser curada. Minhas irmãs, ter uma atitude de fé muda tudo, né? Muda tudo. Nós não podemos querer que Deus faça tudo por nós. Tem a nossa parte, todos nós sabemos. E essa parte, ela exige coragem, fé, disposição. Exige que você se levante de lugares que você está se permitindo estar, de desânimo, de paralisação. E aqui no tema 2, nós falamos sobre o relato, né, da mulher do fluxo de sangue. Está lá em Marcos 5, 25 ao 34. E esse relato é muito poderoso porque ele fala de uma mulher que era desenganada já pelos médicos, de uma mulher que não tinha mais nem um pouco de esperança a respeito da sua cura, porque ela já tinha se desgastado tanto em busca de uma cura e não conseguiu. E sabe, minhas irmãs, vejo tantas mulheres assim, que estão se desgastando, buscando saciar a sua fome e a sua sede naquilo que não alimenta, naquilo que não sustenta. E Deus nos chama a viver esse lugar que a mulher do fluxo de sangue encontrou. Mas ela precisou de ter o quê? Uma atitude de fé. Ela se levantou da sua dor, da sua constante dor, do seu sangramento constante. Ela falou, eu preciso de cura. Jesus amava aquela mulher e ele a atraiu. Assim como ele faz com você e comigo. Ele nos atrai, ele nos ama, ele nos deseja. Mas quem precisa dele somos nós. E ela precisava de cura. E ela teve coragem. Gente, imagine a coragem dessa mulher. Numa sociedade... Numa sociedade onde ela era rejeitada pela sua enfermidade. Ela se levantou.
Quantas mulheres se veem em situações de humilhação, de vergonha, de divórcio, e tem vergonha de viver. Tem vergonha de viver porque passou por um divórcio. Tem vergonha de viver porque passou por uma enfermidade que deixou ela diferente e ela se sentiu ali deslocada, se sentiu sem identidade. Mas essa mulher só precisa de Jesus para se encontrar de novo com quem ela é, com aquele que a criou. Então, quando ela toca Jesus, ela toca nele, e a sua fé é tão intensa que aquele poder que há nele não tem como ele conter, não tem como. Quando a fé dela toca Jesus, imediatamente ela é curada. Meu Deus, que momento poderoso! E eu te digo, é assim. Jesus ainda faz do mesmo jeito. Jesus ainda cura desse jeito. Quando nós tocamos a Ele com a nossa fé, Ele nos cura. É imediato. A cura, muitas vezes, como estamos aqui estudando isso, ela é no meio do processo. Mas ela chega. Como essa mulher viveu 12 anos num processo. 12 anos vivendo num processo de dor, 12 anos vivendo num processo de sangramento, de dor profunda. A alma dela já estava marcada por aquele sofrimento. Mas Jesus chegou e ela o encontrou. Jesus continua fazendo o mesmo, da mesma intensidade, na mesma força, no mesmo poder. O que ela é irresistível, Schneider. Ele é. Nós precisamos tanto dele. E quando tocamos a ele com a nossa fé, é completamente, minhas irmãs, é inevitável. Vai acontecer. O milagre, a cura vem. Não tem outro caminho. Minhas irmãs, quando a nossa ação de fé toca Jesus, o poder dele é liberado sobre nós, amém? O poder dele é liberado. Muitas de nós precisamos de cura, muitas de nós estamos sangrando nas emoções por muito tempo. Deus é poderoso, mas nos ensina a ter uma fé ativa. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu creio que a religiosidade nos roubou muito e nos fez pensar que muito do que precisamos viver na fé é Deus que vai fazer. Tá nas mãos de Deus, descansar em Deus. Isso de fato é uma verdade, nós precisamos descansar em Deus. Mas esse descanso não é um descanso que me paralisa. Esse é um descanso que me faz, ainda que eu esteja num processo ali de casulo, de ficar num lugar recluso, Deus está fazendo e eu estou indo ao encontro desse Deus, do que Ele está fazendo em mim. Então, de fato, quando nós queremos viver cura, nós vamos de encontro a ela. Como eu terminei ontem falando a live, às vezes a gente passou a vida inteira se medicando com dipirona. Aquilo que deveria se tratar com antibiótico, muitas vezes com quimioterapia, muitas vezes dores tão profundas que um remédio não ia resolver. E você tomando o remedinho. E Deus está lá, disponível com a cura nas mãos. E você precisa se levantar para viver essa cura. Está nas mãos de Deus, mas você precisa ir em fé a esse lugar. Você precisa de tocar no manto, você precisa de buscá-lo, você precisa de acessá-lo. Não é só Jesus que vai vir ao seu encontro. Você também precisa de ir ao encontro dele. Lindo demais quando a gente imagina a história do filho pródigo. E a Bíblia relata que quando ele viveu um nível de miséria lá, já estava comendo lavagem de porcos, que ele decidiu voltar para a casa do pai, ele decidiu voltar para ser servo. Mas no coração do pai ele ainda era filho e sempre será filho, assim como nós. Então, quando ele decide voltar para a casa do pai, e o pai vê ele de longe, porque o pai sempre espera, o pai sempre nos espera. Minhas irmãs, ele espera você, ele está te esperando. E quando ele te espera,
quando você dá um passo para ele. A Bíblia fala nesse relato que quando o pai vê o filho vindo, ele corre ao encontro dele. Porém, o filho se levantou. Ele decidiu ir. Ele decidiu ir. E quando ele decidiu ir, o pai foi ao encontro dele. E é assim até hoje e sempre será. O pai está te esperando. O pai deseja que você faça esse caminho de volta para ele, de volta para sua casa. Amém? Finalizando aqui, a fé é seguida de atitude e a cura é promovida por atitudes de fé. Jesus, quando diz que a tua fé te salvou para aquela mulher do fluxo, ele está deixando claro que precisamos desenvolver uma fé que toca o céu, aleluia. Precisamos desenvolver uma fé que toca o céu. Sim, o mais incrível é que ninguém pregou para ele, é verdade. E quem pregou para ele foi o próprio Espírito Santo, o maior evangelista de todos os tempos. Então, como é maravilhoso confiar em Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele está ao alcance da sua fé. Ele está ao alcance do seu coração. Ele está ao alcance da sua fé. A fé te dá uma certeza. Ele tem cura. Se eu tocá-lo, serei curada. O que temos feito para tocá-lo? O que temos feito para atingir esse nível de fé que toca o céu? Esse nível de fé que me faz acessar os lugares altos que Deus tem para mim? Minhas irmãs, é totalmente disponível para mim, para você. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Se lance aos pés do amado. Toque nas suas vestes. Rasgue o seu coração diante dele. Muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de ter cura diária sobre a nossa vida. E a vida devocional, ela é isso. Ela é uma cura diária. E estamos aqui em nome de Jesus nesses 3 dias. Começamos ontem, estamos aqui hoje, estaremos amanhã para a glória de Deus. Afirmando a necessidade de ter uma vida de devoção, uma vida devocional. E lá em 1 Timóteo, tem um versículo que fala isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Fala sobre uma vida de contentamento. Quando aprendemos a ter um contentamento em Deus, nós simplesmente, meus irmãos, nós simplesmente aprendemos a ser felizes com o que temos. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: de fato, a piedade com contentamento é uma grande forma de viver. Olha isso, a vida piedosa, uma vida diante de Deus, traz contentamento, traz alegria, traz lucro para a nossa vida. Uma vida piedosa traz contentamento, uma vida devocional, uma vida devota a Deus traz contentamento, justamente pelo fato de nós entendermos que Deus está construindo algo. Deus está construindo algo dentro de mim. Não é em vão que eu estou passando por tais situações. Não é em vão que eu estou vivendo esse processo, essa luta. Nada é em vão. O que nos falta é, muitas vezes, nós nos situarmos, como eu falei, na situação que eu estou passando, no que eu estou vivendo. A gente precisa encontrar o nosso lugar nele. E nessa manhã, a partir desse devocional, né, tão precioso que eu trouxe aqui do nosso e-book, né, eu quero conduzir você a mais uma vez, minha irmã, a buscar ter essa vida devocional com Deus. E ter, sim, essa apropriação de saber, Deus, eu estou vivendo uma situação, creio que ela tem meio, que começo, meio e fim, que eu não vou morrer nesse deserto, que ele tem fim. E crer nisso, minha irmã, te faz andar acima da circunstância. Crer nesse processo te faz viver acima
das circunstâncias. Aleluia. O Senhor nos chama para viver nesse lugar onde as circunstâncias não podem mais nos alcançar, mas elas estarão, sim, construindo o nosso caráter. Bom dia para quem chegou. Construindo o nosso caráter, que o Senhor realmente nos ajude, minhas irmãs. E para finalizar aqui o nosso tempo, antes de orar, ontem eu deixei uma pergunta. Muitas pessoas que estavam aí, eu sei que receberam essa pergunta. Eu perguntei qual o processo que você está vivendo, né? E eu deixo essa pergunta mais uma vez para quem não estava ontem, queira responder essa pergunta, que é muito interessante. Pega o seu caderno, pega a sua agenda. Inclusive, né, meninas, vou até falar novamente da nossa agenda. Também está disponível no link para você estar acessando. A nossa agenda planner, ela tem realmente muitos lugares específicos nela para você desenvolver uma vida devocional. Ela tem um lugar específico de devocional, leitura bíblica. Depois você dá uma olhada aí no feed, que nós temos um vídeo explicando, mostrando os detalhes da agenda. Para você que deseja começar a ter uma vida devocional, ela vai te ajudar muito. Fica aqui o meu convite para você estar adquirindo a nossa agenda planner. E também o nosso e-book, que eu já falei, também está disponível com os links na nossa bio, tá? E está sendo, assim, uma bênção, lindo demais. Muitas pessoas me dando feedback, me respondendo, me falando que têm sido muito edificadas, têm sido curadas. E esse é o meu desejo, o propósito de Deus para isso. Então, ontem eu deixei uma pergunta e hoje eu vou deixar outra para você participar com a gente amanhã. Responda essa pergunta. Ela diz assim: qual dor você carrega? Existe cura para você? Isso é uma afirmação. Mas qual dor você tem carregado? Ontem nós pensamos, analisamos, refletimos qual é o processo que eu estou vivendo. E hoje eu quero que você reflita qual é a dor que você está ainda carregando. Eu sei que existem muitas mulheres que já estão num nível de cura muito grande, mas eu quero te dizer, vasculhe mais a fundo, procure mais a fundo, que você, sim, vai encontrar lugares onde você precisa de cura. Amém? E nós estamos aqui nesses 3 dias te conduzindo a viver esse lugar que é um processo, mas que tem um momento exato de viver a cura completa, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos agradecer a Deus e vamos continuar nesse propósito, nesse dia. Vamos fechar aqui o nosso tempo devocional. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 6h30, aqui no Instagram. Amém? Senhor, eu te louvo nesse dia, te louvo nesta manhã tão preciosa que o Senhor preparou para cada uma dessas mulheres aqui. Bendito seja o teu nome. Nós te amamos, te adoramos, fomos alimentadas pela sua palavra, fomos saciadas por ela. Meu Deus, como é precioso ser alimentada pelo Senhor. Senhor, obrigado porque no nosso espírito, Deus, nós temos uma plena certeza, há um futuro para nós, há um futuro na sua presença, há um futuro para a nossa família, há um futuro, Deus, para o nosso casamento, há um futuro para os nossos filhos, há um futuro para nossos familiares, Deus, há um futuro para nós. E essa certeza nos faz caminhar. Que o Senhor te conduza nessa certeza. Há um futuro para você, há um futuro para nós e nós viveremos em nome de Jesus esse futuro. Senhor Deus, cada mulher, Deus, que está sendo aqui alcançada por essa palavra, possa ter uma certeza. Há um futuro para ela em Ti. Há um desejo pleno do Teu coração, Pai, em fazer a Tua vontade na vida de cada mulher. E eu peço, Deus, que o Seu Espírito leve a cada uma delas essa convicção nessa manhã. Entra nessa, Senhor, nesse coração, nessa mente que muitas vezes está cansada, sobrecarregada. Senhor, entra nesse coração, traz paz, traz, Senhor, amor. Senhor, supre cada uma delas no Seu amor, porque o Seu amor é totalmente suficiente.
Minha oração, Deus, é que mulheres que estão em lugares de dor sejam arrancadas desse lugar de dor. Assim como a mulher do fluxo, Senhor, teve a sua dor arrancada num instante. Eu oro para que essas mulheres tenham as suas dores vencidas pelo poder de Jesus. Em nome de Jesus eu oro nessa manhã. Te agradeço, abençoe esse dia. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Cobre-nos com teu sangue. Limpa-nos, ó Deus, de todo mal. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos. Esconde-nos na tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus. Obrigada. Louvado seja o Senhor por essa manhã. Compartilhe essa live, envie para as pessoas, ficará salva. Amém? E amanhã nós estaremos aqui para a glória do Pai. Um beijo, amo cada um de vocês. Saibam que vocês têm aqui uma amiga que deseja ver vocês crescendo e fluindo em Deus. Beijo, beijo. Shalom.